Boa noite. Boa Meu noite. nome é Michele Luiz Paranhos e eu estou agora pelo FLAU, fazendo a edição especial FLAU em Terras Estrangeiras. Michelle, você está em Vou mute. apresentar primeiro nossas entrevistadas dessa noite. Alexandra, pode se apresentar. Boa noite, eu sou Alexandra Ferreira, vivo no Porto, gosto de escrever, é um desafio que contrasta com a minha vida e a minha atividade principal, que sou engenheira, e já publiquei 2 livros e estar aqui com vocês esta noite é um prazer. E espero que consigamos corresponder aos objetivos dos nossos leitores. Muito boa noite. Que bom. Eu estou com retorno. Alguém está com a câmera aberta? O microfone? Eu acho que não. Junto comigo? Val, pode se apresentar agora. Olá, boa noite. Eu sou a Val Tota, né? Eu assino meus livros sob o pseudônimo Vetota. Eu escrevo romance, né? Mas eu não fico presa numa caixinha, então eu escrevo romance policial, eu escrevo fantasia, eu escrevo romance clichê, enfim. Eu gosto de me desafiar, né? Eu moro no Rio de Janeiro, minha única profissão é ser escritora, mas eu ainda não vivo disso, né? Acho que é o sonho de todas nós, né? Poder viver da literatura. E é isso, isso é o que eu amo fazer e estar aqui com vocês é um grande prazer. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre 2 temas, tá? Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre nichos literários e na segunda parte, nós vamos falar sobre criação de personagens. Vamos lá, a primeira pergunta. Como vocês descobriram seu nicho literário? Houve um momento específico ou foi um processo gradual? Aconteceu naturalmente essa escolha? Ou como é que isso aconteceu na vida de vocês, assim, na carreira de vocês? Pode começar, Alexandra. Eu não sei se neste momento já tenho um nicho literário já muito formatado e definido. Eu comecei por escrever romances ficcionais. O meu primeiro livro editado foi um romance que abrange a história de 3 gerações de mulheres antes, durante e após o 25 de Abril, que é um marco na história portuguesa. E acabei por conseguir cativar um público que gostava de histórias de romances, não cor-de-rosas, de histórias mais, embora ficcionais, porque ele é todo ficcional, de histórias que se enquadrem, que retratem a vida e a problemática da vida das mulheres e a sua afirmação na sociedade, em paralelismo com fatos históricos em Portugal. E, portanto, nessa altura, escrever romances é algo que me diz muito. E não sei se foi uma descoberta, se foi a descoberta de eu do nicho ou do nicho a mim própria, porque isso realmente me dava algum prazer. Depois, acabei por ser desafiada, até porque não tenho muito tempo, a escrever contos. Os contos, eu julgo que podem ter o mesmo nicho de leitores, mas efetivamente eu acredito que os leitores que leem contos são eventualmente pessoas que ou têm menos tempo para ler,
ou não gostam de estar presos a um livro durante tanto tempo, e o conto permite-lhes aqui uma dinâmica diferente de poder ler um conto hoje e estar uma semana sem voltar a ler e depois voltar a ler. Portanto, na realidade, eu não sei se já tenho o meu nicho muito definido e vou deambulando aqui sobre vários nichos e várias tipologias de leitores. Agora, eu realmente não tento estreitar muito este nicho, porque acredito que a forma como eu escrevo pode ser relativamente abrangente. Ok, então tá bom. E Val, para você, essa questão, assim, eu vou dar uma pequena introdução, porque para algumas pessoas essa ideia de nicho é um pouco diferente, eles não compreendem exatamente o que é esse nicho literário, né? E a gente entrou no assunto e eu não apresentei o assunto. O nicho nada mais é do que uma existência, vamos dizer assim, da arquitetura, né? Quer dizer, é aquele espaço que fica tipo estante, assim, sabe? Sabe aquele espaço que você coloca os livros ou coloca objetos decorativos, que ele fica um ninho mesmo, a ideia de ninho, né? Quer dizer, essa questão do nicho. Só que por que isso é desafiante? E essa próxima pergunta, e que você pode introduzir também, Val. Você pode responder essa pergunta que eu fiz e já pode puxar o gancho para a próxima. Qual é o desafio de você trabalhar com nicho também? Foi uma escolha natural para você e foi desafiante? Como é que funcionou para você? Então, quando eu comecei, né, eu estava muito influenciada por outro livro, né? E eu acabei embarcando no romance clichê, né? Naquele romance romântico. Uhum. Só que conforme eu fui me identificando como escritora, né? Eu fui saindo dessa coisa da influência e me descobrindo como escritora, como a Vetota, eu fui me identificando com um nicho específico. Né? Eu costumo brincar, dizer que eu não gosto de ser colocada em caixinhas, né? Que eu gosto de me desafiar, de embarcar em desafios novos, né? A Alexandra chegou a falar de contos. Meu maior desafio é escrever contos, principalmente aqueles que são limitados, né? Caracteres, essas coisas. Para mim é uma sofrência. Mas a verdade é que, assim, eu tenho a minha zona de conforto, né? Que são aquelas histórias que, assim, como é que eu vou dizer? Tem até um nicho abrangente, que é a fantasia e o romance policial. Mas a questão é que eu tenho uma coisa comigo, é que eu escrevo livros que eu gostaria de ler. E não livros para agradar determinados públicos. Você entende? Porque, assim, tem muita aquela coisa de muita gente que escreve para agradar leitores. E acaba entrando naquela, como é que eu vou dizer, naquela modinha, né? Se tá dando certo todo mundo escrever sobre, sei lá, ET, começa a surgir um monte de livros de ET. Eu vou ser aquela autora que eu não vou embarcar nessa. Eu não vou escrever sobre ET. Entendeu? Então, assim, escolher, na verdade, foi escolher exatamente ficar fora daquela padronização, entendeu? Então, se eu escolho escrever...
Como é que eu vou te falar? Se eu escolho escrever uma história que terão cenas mais quentes, é porque eu quero, e não porque eu quero alcançar determinado público, entendeu? É porque eu acho que aquela história pede. Agora, se eu achar que a história não pede, não vai ter. Então, é bem essa coisa do... O meu nicho, ele é muito amplo. Entendo. E para você, Alexandra, como é que você vê essa questão da inspiração para o seu nicho? Como ele surgiu para você? E se teve algum autor também que te influenciou? Eu também subscrevo alguma parte do que a Val disse, porque realmente eu também escrevo por gosto, e não para o que o público quer, ou para tendências de mercado. Não é o que o público quer, os leitores, porque eu tenho muito respeito pelos leitores e fico muito feliz sempre que um leitor me lê, que dá o retorno, mas sim, eu tenho a mesma abordagem. Eu não escrevo por tendências, mas escrevo porque naquele momento o que eu sinto vontade de escrever e aquilo que me sai é aquele tema, daquela forma e naquela história. Quem me inspirou? Eu tenho inspirações de vários tipos de escritores e de vários quadrantes, desde contemporâneos a clássicos. Podia dizer alguns portugueses que eu gosto imenso, como o Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, também ao nível de mulheres, muito a Natália Correia, a Flor Bela Espanca, já com outra abordagem, mas também gosto de escritores de língua portuguesa ou não, que também me fizeram realmente e que me acabaram por abrir um bocadinho o caminho, como Gabriel Garcia Marques, que acho fantástico. Pronto, e escritores hoje mais contemporâneos que também acabam por me influenciar, mas eu não sigo propriamente nenhuma escola. Eu sou um bocadinho autodidata e como também não sou escritora de profissão e estou num crescimento muito próprio, não é? Estou aqui no início, realmente acabo por ter um estilo que eu não sei se eu me posso considerar propriamente prosa poética, mas eu penso bastante nas palavras, no contexto, naquilo que eu quero transmitir. Gosto muito, e se calhar é uma influência um bocadinho do Eça de Queiroz, eu gosto de escrever os cenários de forma que quem lê entre dentro da ação e consiga mergulhar mesmo na ação e conseguir quase tocar e sentir o cheiro e o toque das coisas e visualizar as cores. Portanto, se calhar isso é um bocadinho a influência dessa de Queiroz e dessa escola, mas pronto, Michela, teria aqui se calhar muito tempo a descrever uma data de escritores que eu gosto imenso e que acabaram por me influenciar. Eu escrevo um bocadinho também com base na forma como eu sinto a vida, e a maior parte dos textos, quer em contos, quer os romances que eu já escrevia, embora só tenham publicado, refletem um pouco da forma como eu vejo a vida e gosto de tratar temas da vida atuais e exprimi-los com uma visão de mulher. Portanto, eu sou mulher, escrevo como mulher, não para mulheres, claramente não para mulheres, e até felizmente tenho alguns leitores homens, mas sim, acabo por escrever com uma inspiração de mulher e com a forma como as mulheres veem a vida, se calhar de uma forma mais sentida e mais intensa. Atrevo-me eu a dizer, espero que não levem isto como algo de conotação negativa, não, pelo contrário.
Ok. Agora vamos ver sobre as plataformas. Essa questão da plataforma é muito importante para nós, autores independentes, que é onde a gente consegue colocar as nossas obras, né? Mas, dependendo do nicho, ela pode ser um desafio, dependendo do nicho que a gente escolhe para trabalhar. Qual é o desafio que tem sido para você, no seu nicho, trabalhar com a literatura? Alexandra. Pois, esse é um desafio de todos os escritores que estão a iniciar e que são anónimos, não é? No mundo da literatura. Eu comecei por publicar com uma editora em Portugal. Já publiquei 2 livros com eles. Uma publicação quase tradicional, não é? Portanto, eles acabaram por editar o livro. Foi um trabalho em conjunto. Portanto, lançamos o livro, o livro foi divulgado em algumas livrarias, como a FNAC, que tem alguma divulgação e afirmação em Portugal. Eu já fui a algumas feiras do livro, mas a verdade é que, como autora desconhecida e que não consigo ainda chegar a um público em massa, essa afirmação acaba por ser só nos primeiros tempos em que o livro sai, não é? E em que eu vou aos locais, e eu apostei muito em eventos de apresentação do livro, foi eu ter com os leitores, portanto a editora também me acompanhou aí um bocadinho nisso, e sempre que eu ia aos locais eu realmente conseguia que houvesse alguma aceitação dos meus livros. Parando de ir aos locais, porque um livro também tem um período de vida inicial em que há bibliotecas e há espaços como feiras do livro e outros sítios de eventos em que realmente estão receptivos, é que nós vamos lá e que apresentamos o livro, mas quando ele adquire aqui alguma maturidade já não há muito essa receptividade e, portanto, a partir daí eu comecei a trabalhar sozinha. E o meu caminho sozinho das pedras é tentar chegar aos leitores através do Facebook, através do Instagram, através de participação em eventos como este, que eu acho extremamente interessantes e que nos dão aqui uma oportunidade também de trocar ideias e de expor o nosso trabalho, mas realmente é um caminho muito solitário e um caminho muito difícil. Conseguir realmente alimentar de uma forma constante a curiosidade sobre o que nós produzimos como autores. Ok. E para você, Val, como é que você trabalha com essa questão do seu nicho literário? Você falou que ele é muito desafiante, né? Porque ele é muito amplo para você, né? Então e ele também está evoluindo, né? Surgindo novos subgêneros. Como é que você trabalha isso? Então, eu acho que essa é a minha maior dificuldade, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, né? E eu estudei marketing durante uns 2, 3 anos direto, e eu descobri que a gente tem que colocar muita cara. E essa é a minha maior dificuldade, né? E assim, eu tô aí na estrada há 13 anos, né? Eu comecei a escrever em 2012, publiquei meu primeiro livro em 2013. Eu já passei por umas 3 editoras tradicionais, de pequeno a médio porte. Já publiquei em antologias de editoras de médio a grande porte. E assim, hoje eu prefiro estar independente, tá? Por N motivos, N experiências, que tanto boas quanto ruins, tá? Que no final, quando eu coloquei na balança, eu preferi
ficar eu comigo mesmo, né? Apesar dessa coisa da timidez, de ser difícil, essa parte de chegar até os leitores, né? Eu prefiro ficar independente, né? Assim como a Alexandra, o meu público é feminino, eu escrevo, né, para o público feminino. E eu já fui lá no início, já fui uma autora deslumbrada, né? Eu achava que, uau, eu escrevi um livro e saí colocando em tudo quanto é plataforma. Falava que era plataforma de graça, eu saía enfiando o livro, né? Hoje em dia eu sou mais pé no chão, eu sei como é que funciona, né? Sei que a gente não vai conseguir abraçar o mundo. E essa coisa de você conseguir, eu prefiro, como a Alexandra falou, né, respeitar os leitores. Eu costumo dizer que um escritor sem leitor não é ninguém, não é nada, né? Então, só que eu prefiro ter, né, aqueles leitores fiéis, que eu sei que quando eu publicar um livro, eles vão correr para ler, sabe? Do que ficar batendo, sei lá, socando murro em ponta de faca, sabe? Fazendo vídeo bobinho, dancinha na internet para chamar atenção, para tentar atingir um público que eu não sei nem se vai dar certo. Quando eu digo que meu público é abrangente, é porque, assim, tem gente que escreve só para quem lê hot. Tem gente que escreve só para quem lê fantasia. Tem gente que escreve só para quem lê romance de época. Tem gente que escreve só para quem lê policial. Eu escrevo para pessoas como eu, que lê de tudo. Que eu leio de tudo. Eu não tenho essa coisa de, vou ler só um gênero. Nunca tive. Eu leio desde os meus 12 anos. Eu nunca fui escrava de um gênero só. Entendeu? Então, quando eu digo que é muito abrangente, é sobre isso. Porque eu quero alcançar pessoas que gostem de ler de tudo, sabe? Porque eu vejo muito hoje em dia na internet as pessoas, se não tiver hot eu não leio. Aí daqui a pouco vem uma, mas se tiver hot eu não leio. Gente, mas se a fantasia tiver romance eu não leio. Mas se a fantasia não tiver romance eu não leio. Sabe? Gente, eu quero que a história seja boa. Sabe? No outro dia eu vi lá no Twitter, eu não vou chamar de X, acabou. Lá no Twitter, a menina falando, vocês preferem personagem loiro ou moreno? Eu falei, eu prefiro que o personagem seja bem construído. Por mim, ele pode ser até verde, contanto que ele seja bem construído. Vamos conversar sobre isso, sabe? Né? Já tô até chegando lá. Vamos chegar lá. Mas então, é isso. É desafiante como você fugido nisso, né? Mas também para o autor assim, que é eclético, que nem eu, que nem você, que a gente passeia, né? Você também, né? Também escreve contos, escreve crônicas, escreve tanta coisa, né? Então, assim, a gente não se prende a um único estilo ali, e aí isso às vezes para essa caixinha que eles querem colocar, né? Do nicho, se torna um pouco difícil. Até para você expor, de repente, para uma editora, alguma coisa assim, porque elas querem uma coisa muito localizada, né? Já o independente, ele tem essa liberdade maior, né? Que a gente pode ter uma maior facilidade de se colocar, né? Exatamente. Bom, gente, então, vamos começar a encerrar essa parte agora do nicho, tá bom? É a última pergunta, tá?
Que conselho vocês dariam para os escritores que desejam se aventurar no nicho que vocês escrevem? Tá bom? Pode terminar sobre esse assunto, Alexandre. Pois, é uma pergunta que para mim não é fácil de responder, porque, Michelle, como lhe disse, eu acho, e aí considero que me identifico um bocadinho com a Val, que é no sentido, eu realmente não tenho um nicho único e não me prendo, nunca procurei esse nicho único também, mas o conselho que eu posso dar a quem começa a escrever é que realmente seja fiel, como estávamos aqui há pouco a falar, fiel a si próprio como escritor, em primeiro lugar, e não tentar escrever para ir atrás de um hipotético público que acaba por estar aqui preso a um estereotipo de livros ou de contos ou de crónicas ou de colunas. E o caminho que cada um de nós deve seguir deve ser um caminho principalmente que nos faça sentir realizados quando escrevemos, porque escrever eu acho que é um ato de prazer, pelo menos para mim, e quem escreve deve escrever com prazer, com paixão, e esse caminho só se encontra se realmente o procurarmos e se não seguimos tendências ou se não formos atrás